Às vezes, até mesmo monges, homens que dedicam a sua vida a Deus, precisam ir para a guerra. Sempre ao longo da história, as forças da luz, do bem, da paz, do amor, desejaram e lutaram pela paz. A paz é o requisito fundamental para o progresso. Quando não há paz, forças estranhas à luz procuram impedir que o progresso, tanto moral quanto econômico, das nações ocorra. É por isso que às vezes as forças do bem também precisam se defender. Quando o bem não se defende contra as mentiras da mão esquerda, o mal prevalece. A história tem nos mostrado isso, que de tempos em tempos as forças da luz precisam reagir às investidas da ilusão, do mal. Quem disse que os filhos de Deus, aqueles da mão direita, não devem se defender? Sempre desde o início dos tempos, quando a inteligência cósmica manifestou o universo, duas forças se desprenderam, a luz e a antítese da luz. Tudo isso para manifestar a lila cósmica. Em analogia, poderíamos falar em força centrípeta e força centrífuga, a força que atrai da borda para o centro e a antítese da força, que é aquela que expulsa do centro para as bordas. Isso quer dizer amor e seus contrários, tais como a inveja, o ódio, o ciúme, etc. Por esse motivo, desde o início, as duas forças estão em perpétuo antagonismo. De vez em quando, esse antagonismo, ou em outras palavras, conflito, se torna mais acirrado. As forças da luz e das trevas entram em choque, não apenas a nível de ideias, mas algumas vezes ou muitas vezes ao longo da história, de forma bélica. Os Cavaleiros Templários são um exemplo disso. Eles foram uma ordem mística criada pela cristandade, no sentido de reaver a Terra Santa tomada pelos muçulmanos e também defender os cristãos e os peregrinos à mesma terra contra saqueadores e guerreiros do Islã. Sabemos que o Islã sempre foi bélico. Desde o início, Mohammed, ou Maomé, como é mais conhecido, incentivou a luta armada, a conquista de povos e nações para a Sharia muçulmana. Sempre foi assim. Houve época em que a Europa foi tomada pelos muçulmanos, até que os europeus reagiram e os expulsaram de lá, pois não respeitavam a religião e a cultura cristã. Mas como é possível que homens de Deus, como foi o caso dos Cavaleiros Templários, pois se dedicavam à vida monástica, pegarem em armas? Eles não deveriam, em nome de Deus e da paz, permanecer em oração e contemplação? Não deveriam oferecer flores e palavras de amor e conciliação àqueles que, armados, atacavam inocentes e se aproveitavam da Terra Santa? Não seria melhor, pelo poder espiritual, expulsar aqueles que, movidos pela ignorância, pela ganância, eram opositores da paz? Por que homens de Deus têm às vezes de ir para a guerra? Por que homens de Deus que falam de paz, às vezes, têm de se defender, de se armar contra aqueles que não ouvem a palavra da paz, da conciliação? Assim como devemos nos proteger de um tigre faminto, como ensinou Paramahansa Yogananda, também devemos nos defender daqueles que, movidos pela insanidade, não ouvem a palavra do amor. Yogananda dizia: um tigre faminto o devorará antes que você lhe apresente a sua filosofia. Então, apesar de os filhos de Deus, ou seja, aqueles que buscam a Deus e o amam, defenderem a paz e serem a favor da paz, às vezes
torna-se necessária a legítima defesa. A legítima defesa será sempre, em todo o tempo e nação, um direito do cidadão de bem, um direito divino e inalienável, um direito garantido tanto por Deus, pelas leis divinas, quanto pelas leis humanas. Defender-se não viola a rinça. A legítima defesa é um direito das pessoas de bem.